Graça e paz, Deus abençoe a todos. Provérbios, os provérbios são diferentes das parábolas, tá bom? O provérbio não é como as parábolas, mas o livro de provérbio, como toda literatura de sabedoria, ele procura, não é dificultar o entendimento, ele procura chamar a atenção para realidades diversas e muitas vezes numa espécie de confronto, num contraste, com o propósito de fazer com que o aprendiz, o jovem, o adulto mesmo, a pessoa que busca entendimento e discernimento, consiga assimilar inúmeras verdades ao mesmo tempo e, quando necessita, busca nessas verdades a compreensão, tem nessas verdades um ponto para reflexão, para meditação, com o objetivo de que a sabedoria proverbial, ela não é necessariamente limitada a isso. Quem consegue falar melhor ou quem consegue apresentar verdades de forma resumida. Que são bases para a meditação, são bases para a reflexão, são princípios e fundamentos que devem nortear a vida, o pensamento, a reflexão e as ações de todos aqueles que buscam uma vida em conformidade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. No verso 28 aqui, diz o escritor: quem deposita confiança em suas riquezas, certamente se decepcionará, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Olha bem, provérbios de quem? Provérbios de Salomão. Salomão foi um homem grandemente abençoado por Deus. Você tem na sua mente, você tem no seu coração o jovenzinho Salomão que assume o trono de Israel como sucessor de Davi, o grande rei, Davi, o grande herói, e Salomão, ainda jovem, recebe as atribuições da coroa. E você tem na sua mente esse jovem que vai adorar a Deus e lá pede a Deus sabedoria, sabedoria para governar o povo, sabedoria para administrar o reino. E Deus se agrada da oração do jovem rei e concede a ele sabedoria, e com a sabedoria concede também riquezas e mais riquezas. Mas você tem na sua mente esse jovem, esse jovem que está tremendo, inexperiente, que por um período esteve ao lado do pai, do Davi, que por um período teve como suporte, como apoio, os mais sábios entre aqueles homens disponíveis de Israel que apoiavam o grande rei Davi. Mas o fato é que esse jovem grandemente abençoado por Deus, quando você lê o livro de Eclesiastes, que é uma reflexão, que é fruto de um debate, meu Deus, o que foi isso? O que foi a vida desse homem? Tamanha sabedoria, tamanho entendimento, tamanha riqueza, e termina oferecendo sacrifícios a demônios, sacrificando crianças a deuses que não são deuses. Como explicar isso? Porque ele foi tomado pela arrogância, pela presunção. Veja que a revelação de Deus é um ato soberano de Deus, trazendo o que nós podemos conhecer e compreender de Deus para as nossas vidas, para o nosso viver. Salomão experimentou, pelo menos em duas ocasiões, esse favor divino, essa graça divina. Depois, boa parte da vida dele foi tentando construir um caminho paralelo para aquilo que ele recebeu gratuitamente. Tanto que até hoje tem uns perturbados aí que vão atrás de supostos livros, chaves de Salomão, propostas de uma espiritualidade, isso, aquilo. A espiritualidade que Salomão acabou desenvolvendo é uma espiritualidade doente, arrogante, egoísta, presunçosa, que o conduziu ao afastamento de Deus. Os dons são como que pontos de contato para
que a nossa comunhão, para que o nosso serviço com Deus sejam fortalecidos, sejam edificados, sejam divinamente abençoados e que prosperem naquilo que Deus determina, que Deus deseja para tudo aquilo. Dons não são necessariamente uma possessão, tá bom? Isso é seu, faça com ele o que você quiser e você nunca terá que prestar contas. O homem que terminou mal, muito mal, eu conheci um pastor que queria salvar Salomão, né? Não é possível. Não, tá? Terminou em completa ruína. Terminou em completa ruína. Tem alguns aí, tem um jovem que foi expulso, praticamente expulso de uma denominação, porque falou a verdade sobre Salomão, né? Um jovem pastor, estudou, né? Quis estudar teologia e foi, estudou história, compreendeu. Salomão era uma abominação aquele palácio. Era tudo, menos um lugar de santidade. Tá? Ele perverteu as coisas santas em outras coisas e perverteu a si mesmo. E Deus foi com ele muito tempo. Ele mesmo fala que a sabedoria o acompanhou. Ele está falando do Espírito Santo, que não o rejeitou de pronto, de princípio. O acompanhou, o suportou, o carregou, o conduziu. Mas ele tomou as decisões que ele quis tomar. Uma das coisas nas quais Salomão buscou saciar ou preencher o vazio, porque mesmo não tendo sido abandonado por Deus, a comunhão não era a mesma, não foi se criando um vazio. Ele sabia disso, ele tentou preencher com muitas coisas, com bebidas, com mulheres, com alegria e com riquezas. Né? Riquezas e mulheres, porque o tanto de mulheres que ele tinha que ser muito, 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 muito rico. Tá? Deu em nada. É o mesmo homem que escreveu isso aqui, tá bom? Não viveu, mas escreveu. Todas as pessoas que procuram, quem deposita confiança em suas riquezas, certamente se decepcionará. Quem confia. Mas o que é de errado em confiar nas riquezas? Eu prosperei, eu estou bem, graças a Deus. Se houver uma emergência, eu posso socorrer alguém, eu posso ajudar. Eu não sou uma pessoa má só porque prosperei. Não é isso que ele está falando. Não é isso. É aquele que afasta o Espírito de Deus como o seu sustentador, como a razão do seu viver, como a certeza em relação à esperança da vida eterna e do mundo vindouro, e permite que o dinheiro, que as riquezas tentem ocupar esse vazio. Isso, invariavelmente, diz aqui o homem sábio, leva à decepção, porque o vazio espiritual, o vazio da alma, não se preenche com riquezas. Não se preenche com riquezas. Também não é se desfazendo dos seus bens que você vai preencher isso. Tá? Não é isso que o texto está falando. Você não precisa ser pobre e miserável para ter uma vida plena do amor e da alegria e da paz de Deus resultantes da vida da fé, da comunhão com o Todo-Poderoso, pela presença viva e dinâmica do Espírito Santo nas nossas vidas. Tá bom? Não é uma coisa ou outra. O Espírito Santo, a graça de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus são insubstituíveis. Está falando em termos disso, de substituição. E Salomão tentou com tudo, tentou com os dons, tentou com a sabedoria, tentou com tudo preencher essa expectação espiritual no tocante a Deus e ao mundo vindouro. Nós podemos, você pode imaginar o que você quiser. Eu acredito que quando ele participou dos atos abomináveis, ali ele entendeu o que ele falou. Se ele se arrependeu ou não, se houve tempo ou não,
isso não me interessa, eu não estou entre aqueles que também quer forçar a entrada de todo mundo nos céus. Tá? Cada um é responsável por si. Eu me preocupo bastante com o Marco Antônio. Tá? E continua aqui o salmista: a pessoa que causa problema para sua família herdará apenas o vento. O falto de juízo acabará sendo servo do sábio. É claro que vai falar da importância da sabedoria, da relevância da sabedoria, né? Esse contraste entre o tolo e o sábio. Quando fala das riquezas aqui, é claro que fala da família. Se fala da família, vai falar dos filhos, a pessoa que causa problemas para a sua família. Aquele problemático lá, ele dissipa os bens, ele arruína. No momento em que ele precisar novamente, ele corre o risco de ouvir que acabou, não tem mais, não tem como ser ajudado, não tem como ser auxiliado. Está falando basicamente do filho, né? Vai herdar apenas o vento. Por quê? Porque foi um problema, foi um transtorno, foi desagradável, foi inconveniente, dedicou a vida, a, a causar problemas e desconfortos para a vida das pessoas. Algumas pessoas são movidas pelo mal. Agora você imagina o coração de Deus, suportando os maus comportamentos dos seus filhos, da sua criação. E alguns ainda, arrogantes e presunçosos, querem herdar a vida eterna. Não, eu também tenho direito. E não é uma questão de direito. O fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. Árvore da vida está falando lá do jardim do Éden, tá? Está falando da vida eterna, está falando da recompensa eterna. Em contraste com as recompensas deste mundo, desta vida. Não há riqueza neste mundo, não há acúmulo de bens, de poder neste mundo, nesta vida, que possam ser comparados à vida eterna. Então, o fruto da justiça é a árvore da vida. Deus justifica e Deus galardoa, Deus abençoa, Deus concede prosperidade que nós buscamos sempre enxergar nesta vida, neste mundo, da prosperidade da qual todos nós necessitamos, e não há nada de errado em buscar, em trabalhar e em prosperar. Mas o texto está falando de que a prosperidade de Deus é aquela que nos conduz à vida eterna. E a pessoa que conquista almas é sábio, em contraste com o destruidor, em contraste com aquele que busca a ruína, em contraste àquele que causa sofrimento, aquele que causa mortes, aquele que se apresenta, ainda que como valente, poderoso, guerreiro, isso e aquilo, na verdade, ele é um servo da morte, ele é um escravo da morte. Quem conquista almas, aquele que salva, aquele que atua com o propósito de libertar, com o propósito de curar, com o propósito de conduzir à paz. Esse é sábio, esse é aquele que encontrará o fruto da justiça, que é a vida eterna. Se mesmo o justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Não será por falta de correção, não será por falta de termos sido advertidos e orientados. E a Bíblia fala que até mesmo o justo, até mesmo aquele que trilha o caminho da justiça, o caminho da verdade, ele necessitará em diversas ocasiões da correção, da admoestação, para permanecer no caminho correto. Imagina o ímpio, imagina o pecador. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.